Programa Espírita Quarta Dimensão. O ano 1961. O dia 12 de abril. O astronauta Yuri Gagarin orbita a Terra. Sua frase entra para os anais da história mundial. A Terra é azul. Para a ciência, mais um salto nas descobertas das coisas que nos cercam. E para alguns, a entrada nos ditos enigmas da criação de Deus. A cada descoberta, coisas vão sendo colocadas em seus devidos lugares. A inteligência humana, como atributo divino e também sendo o impulso da evolução do espírito, nos coloca sempre à frente de desafios e que sempre reflete mais tarde em felicidades para a alma. Na atualidade, descobertas científicas nos dão conta da existência do mundo espiritual. Desde as notáveis experiências do físico William Crookes, relatados em seu livro Fatos Espíritas. Ana Prado, em Terras Paraenses, relatados por Nogueira de Faria em seu livro O Trabalho dos Mortos. Fenômenos de materializações são informações destas realidades da criação de Deus, o mundo espiritual. Nada de pânico. Deus é a causa primária de tudo. Há muito a ser descoberto. Portanto, cada um deve fazer a sua parte como ser inteligente. Relaxe a mente, estude e absorva bem as informações e experiências que você faz. Afinal, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Esteja antenado, querido telespectador. O mundo está acontecendo. O Quarta Dimensão já começou. Frederico Figner, israelita de nascimento, viveu no lar paterno os preconceitos de sua raça contra o carpinteiro de Nazaré. Na verdade, porém, Figner, como muitos outros judeus, não tinha religião alguma. Figner travou relações de amizade com Pedro Saião, que, durante cerca de 2 anos, lhe frequentava a loja e palestrava sobre espiritismo e cristianismo. E em 1903 já se encontrava vestígio das atividades espíritas de Figner na Federação Espírita Brasileira. Trabalhou e serviu abnegadamente. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Hoje, é a vez dele, Carlos Cardoso, tornando-se um especialista em mediunidade. Domingo passado esteve aqui ao lado da Patrícia, comentando sobre a mediunidade das crianças, trazendo a sua experiência, mas também sempre desbravando outros assuntos à luz da doutrina espírita. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Douglas. Boa noite a todos. E, Carlos, nós sempre trazemos a pauta deste programa ouvindo os nossos telespectadores. E esta semana está dando uma febre aí de viralizações de visitas de espíritos captados pelas câmeras dos celulares e também de alguns pais que, por orientação até de psicoterapeutas para estudar o comportamento das crianças, elas instalam câmeras em diversos cômodos da casa. Algumas, é lógico, as pessoas transformam em fake news, mas outras, analisadas inclusive pelo nosso técnico Leandro Matias,
que faz lá os seus testes tecnológicos, ele diz assim: Douglas, tal cena 99% é real. Ele nunca dá 100%. Sabe como é, né? A tecnologia. E hoje nós vamos falar, Carlos, desenvolver um assunto que está contido em O Livro dos Médiuns, dos Lugares Assombrados. Até porque hoje sabemos que os espíritos existem e eles convivem conosco. Mas diante de tantos fenômenos acontecendo, qual realmente a visão que nós devemos ter diante de algumas situações? Mas para ser fiel ao nosso quadro, nós vamos pegar hoje um trecho de O Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Espíritos é obra basilar, mas Kardec desenvolveu diversos assuntos em obras específicas. E o mundo espiritual, suas influências, ele desenvolveu no Livro dos Médiuns, dos Lugares Assombrados. As manifestações espontâneas que em todos os tempos se hão produzidos e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades constitui a fonte da origem da crença na existência de lugares mal assombrados. As respostas que se seguem foram dadas a perguntas feitas sobre os assuntos, sobre determinado assunto. E eis a primeira pergunta: os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? E eis a resposta dos imortais: depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guardas. Carlos Cardoso, vamos desenvolver o assunto? Boa noite, Douglas. Então, Douglas, como bem falado por você, esses espíritos, como Kardec coloca bem claro, somos influenciados pelos espíritos, somos até mais do que nós imaginamos. Então, os espíritos estão em todos os lugares, e se manifestam em todos os lugares. Por questão de inferioridade, eles podem estar em locais, como você viralizou esse vídeo, né, em que aparece uma criancinha fazendo barulhos, amedrontando uma pessoa, e logo após aparece uma mão atrás da porta de uma pessoa adulta, deixando a pessoa... Então eles aproveitam esses momentos para justamente amedrontar as pessoas, colocar medo, por falta de conhecimento. O que acontece? Sabemos que os espíritos, quando desencarnam, eles voltam para a forma originária deles, que seria a forma adulta. Esses espíritos, eles são manipulados por outros espíritos que são utilizados naquele local para realmente provocar esses fenômenos, né, Douglas? Sim. Essas aparições, a fim de amedrontar as pessoas, colocar medo. E quando se busca o entendimento, o conhecimento, esclarecimento, essas pessoas entendem que são fenômenos que acontecem, e esse é só um vídeo de milhões de vídeos que tem na internet, de aparições, em que esses espíritos, por inferioridade, estão lá para perturbar o ambiente, ou por uma questão também de afinidade com as pessoas que estão na casa, se instalam lá e começam a provocar esses fenômenos, amedrontando os moradores da casa. Cabe às pessoas buscarem conhecimento, buscarem entender o que é mediunidade, como ela se manifesta, para que elas entendam como lidar com esses fenômenos. A mediunidade é algo que não é mais escondido das pessoas. Encontramos crianças, jovens, adultos, pessoas da terceira idade, que têm uma facilidade muito grande de ver os espíritos. Realmente, hoje a tecnologia ela veio nos apoiar para identificar ainda mais o mundo espiritual. E através da sensibilidade de algumas câmeras, de algumas lentes, é captado o mundo espiritual. Algumas são fake news, mas na esmagadora maioria são realidades realmente que devem ter a nossa atenção. Mas por quê? Porque existem pessoas que dizem assim mesmo: não, eu vejo o espírito e nem ligo.
mas tem que ligar. Porque esses espíritos, eles exercem uma influência, muitas das vezes, negativas. Aonde? Porque surgem as brigas do nada dentro de casa. Porque a pessoa tem aquela ideia do suicídio do nada dentro de casa. Porque aquele estado depressivo vindo do nada dentro de casa. Então, apesar de ser algo muito corriqueiro nas redes sociais e até na vida de muitas pessoas, mas o que está se havendo na observação é que tem muita gente que não olha a seriedade dessas manifestações, né, Carlos? Exatamente. Então, como você bem citou, as pessoas elas têm que começar a olhar com uma seriedade para esse assunto, porque essa influência que começa pequena, como você bem colocou, ela vai ganhando dimensão. Então, uma influência que poderia ser facilmente afastada, né? Você procurar um local, por exemplo, uma casa espírita para identificar o problema, buscar a melhor solução, isso vai ganhando dimensão. E quando vai ganhando dimensão, outras entidades vão entrar na casa, como você bem falou, vão surgindo novas ideias, novas influências de suicídio, às vezes... Doenças que, às vezes, a gente diz, não, é uma gripezinha, não é um mal-estar, vai ao médico, nada. Perfeito. Eu citei até um exemplo meu prático. Eu estava na cozinha com a minha esposa e eu senti uma influência de um espírito. Ele jogando emissões para me brigar com a minha esposa. Só que eu falei para ele, de forma mental, que eu não ia brigar com ela. Ele podia jogar a influência, ela estava captando, mas eu não ia brigar. Porque o objetivo dele era o que? Desestabilizar o ambiente doméstico. Eu falei para ele, meu amigo, eu não vou brigar com ela. Eu entendo que você quer a sua intenção, mas eu não vou brigar com minha esposa. Então são essas coisas que a gente vai, com informação, com devido conhecimento da mediunidade, a gente vai entendendo. Como falei anteriormente, esses fenômenos físicos, a pessoa que está no ambiente, ela tem mediunidade e o espírito se aproveita disso, capta a energia da pessoa e provoca os fenômenos físicos. Então a pessoa tem que entender isso para que ela possa equacionar da melhor maneira possível. Um espírito me perturbando dentro da minha casa. Então o que eu vou fazer? Vou buscar, entender o que está acontecendo, buscar uma casa espírita que possa lhe orientar para que essa entidade possa ser afastada. Lembrando que sempre temos as companhias de acordo com o nosso comportamento. Há a pergunta no Livro dos Espíritos: como podemos afastar os maus espíritos, atraindo os bons espíritos? E como é que se atrai os bons espíritos? Tendo boas ações. Também esta semana me chegou uma informação de uma criança que está vendo outra criança no mundo espiritual. E a própria mãe, por ser média ostensiva também, está vendo a criança. E aí foi perguntado, e como tu encara isso? Não, normal. Aí eu disse assim, minha amiga, não encare isso como uma normalidade. Até porque, Carlos, me fizeram uma pergunta. Existe crianças no mundo espiritual? Não. Não existe crianças no mundo espiritual. Você pode ter lido que existe crianças no mundo espiritual, mas a ciência espírita, ela é clara. O mundo espiritual é o nosso mundo originário. Quando nós desencarnamos ou morremos na linguagem, nós retomamos a nossa condição de espíritos em evolução. Dependendo do conhecimento, da evolução da alma, ela gostaria de ter a aparência dela como criança, mas não porque ela é uma criança. E alguns espíritos são hipnotizados por espíritos das trevas técnicos e elas tomam a forma de criança. Olha, tu é uma criança, tu é uma criança, tu é uma criança. Por trás de cada visão de criança dentro de casa, veja bem, meu querido telespectador, por trás de cada visão de criança dentro de casa, sempre tem um espírito manipulando aquele outro ser. Agora nós temos duas análises aí. Uma, ou pode ser um espírito inferior tomando a forma de uma criança, ou um espírito amigo buscando despertar naquela família o senso da fraternidade. Então nós não podemos tomar ao pé da letra
certos assuntos dizendo que é tal. Fato é que no mundo espiritual, ao nós voltarmos ao mundo espiritual, nós tomamos a nossa forma como seres em evolução. E isso está muito bem explicado na questão do Livro dos Espíritos, da situação da alma no mundo espiritual. Então existe muita hipnose, sim, por parte de muitos espíritos. Um outro detalhe também que nós queremos chamar a atenção, quem já viu aquele filme Os Outros, com Nicole Kidman? Perfeito. Certo? Ela, a mãe, manipulando os filhos, e já estavam todos desencarnados. Então, se você não tiver um determinado conhecimento de como seja o mundo espiritual, você pode estar abrindo brechas para que espíritos galhofeiros, espíritos sintonizados no mal, perturbem a sua casa. Então, há necessidade de se conhecer de fato a nossa origem. De onde nós viemos, Carlos? Mundo espiritual. Então, precisamos. E a ciência espírita ela é riquíssima nesse sentido. Então, essas viralizações não estão aí por acaso, não. Agora nós estamos detectando pessoas ficando doentes do nada, caindo em depressão do nada, ideias do suicídio do nada, brigas na família do nada, e elas estão vendo os espíritos e não fazem nada. Temos que fazer sim. Então procure conhecer a doutrina espírita, porque é a ciência mais completa. Não coloca fantasia. Cada caso é um caso, que nós sempre colocamos aqui. Então, analisamos a situação, pontuamos. Por isso que no Livro dos Médiuns tem a questão das evocações. Você pode realmente evocar esses espíritos e saber, ei, o que você está fazendo em casa? Tá? Na questão, como o Carlos colocou, um caso particular dele, que ele estava na cozinha, aí até o caso depois ele disse, Douglas, eu queria saber qual foi a brecha que eu abri, né, Carlos? É verdade. Porque nós realmente abrimos essas brechas. Como bem colocados por você, temos que analisar bem a situação. Um detalhe aí que sempre nós sinalizamos aqui, não perca a sua referência espiritual. Vá à sua igreja, ao seu templo evangélico, a denominação religiosa que você abraça. Nunca perca de vista Deus. Quando nós nos afastamos um pouquinho da ideia de Deus, essas perturbações, elas ganham dimensão. Então nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, o mundo espiritual ele existe, nós viemos de lá. Para finalizar, Carlos, essa questão das brechas familiares é uma coisa bastante interessante. As pessoas abrem realmente as brechas mentais. E chegou uma jovem e disse assim, Douglas, eu queria que tu resolvesse um problema para mim. Eu digo, ixi, lá vem, o que foi? Não, é porque uma amiga minha viu que tem 2 espíritos aqui em casa. Detalhe, a mulher está lá no compartimento de cima e o homem está aqui embaixo. Ele quer subir e não consegue. Eu digo, vai ver só, que é briga de casal no mundo espiritual e os 2 entraram dentro da casa. Eu disse, aí a própria moça disse assim, olha, ela está escondida lá em cima, ainda não consegui convencer ela de querer sair de casa. Mas como se convence um espírito a sair de casa? Para isso, vamos conhecer o espiritismo. O assunto, ele é palpitante, dá um congresso de 3 dias com debates exaustivos. Mas lembre-se, tudo tem solução. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. E agora, aí vem ele, com toda a sua equipe, o Palhaço Chantilly no seu Clube da Alegria Espírita. Aliás, Carlos, gostou da entrevista com a Patrícia? Muito boa entrevista. A Patrícia é uma menina sensacional. Criança entendendo o mundo espiritual. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Alô, galerinha!
Amiguinha, o nosso boa noite a todos vocês. Boa noite, Kisuko. Boa noite, Chantilly. Isso. E começando, né, Kisuko? Mais um Clube da Alegria Espírita. Isso. Mês de abril, papai. Que alegria. Alegria de muitas emoções. Muitos festejos. Festejos, é verdade. E o nosso programa vai estar assim, bem dinâmico, esse mês de abril. Como nos outros meses também, né, Kisuko? Com certeza. Tem dia da dança, tem dia dos espíritos. Olha, vai ser um mês assim bem bacana mesmo. Aguardem. 7 e 8, preparando a roupa pra frente. Mas, Kisuko, bora fazer o seguinte? Bora, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Bora lanchar um pouquinho. Vamos lá. Enquanto rola o programa. Depois a gente Lanchar vai. é comigo mesmo. Bora. Vamos lá. Isso. Você não sabe? Então fique sabendo! Por que nossos ossos estalam? O corpo humano é cheio de curiosidades, e uma delas são os estalos das nossas articulações. Você já parou para pensar por que isso acontece? Segundo os especialistas, esses estalos vêm das articulações, onde há o líquido sinovial, que contém gases. O que acontece é que quando uma pessoa estala ou dobra uma articulação, estica-se a cápsula articular e o gás é liberado rapidamente. Já que se formam bolhas com esse movimento, isso também explica por que não conseguimos estalar a mesma articulação 2 vezes consecutivas. É preciso esperar até que os gases retornem. Os especialistas ressaltam que o barulho pode vir quando uma articulação se move e muda o percurso de algum tendão ou ligamento, dependendo da angulação, e quando o tendão retorna à sua posição original, o ruído acontece. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, amiguinhos e amiguinhas! Tudo bem? Mais um Ciência Espírita Kids! E aí, estão gostando dos nossos assuntos? Hoje vamos falar de médiuns de efeitos físicos. Vem comigo! Médiuns de efeitos físicos são aqueles que produzem efeitos materiais de forma intencional ou involuntária, ou seja, sem que o médium perceba. O médium de efeitos físicos fornece fluidos que são chamados de fluidos magnéticos, denominados por alguns cientistas de ectoplasma. Somente os encarnados possuem. Estes fluidos são manipulados pelos espíritos. É por essa ação de doação de fluidos pelo médium que se produzem os fenômenos materiais, que são movimentos de corpos inertes, ruídos, voz direta, transportes, curas e outros. A transmissão fluídica acontece de forma natural e instantaneamente, e, na maioria das vezes, o médium não percebe que está doando o fluido magnético. Bom, gente, por hoje é só. Lembrando que o conhecimento da ciência espírita oferece segurança e orientação diante de fenômenos mediúnicos no lar, especialmente em crianças e adolescentes. Tchau! É isso aí, gente. Agora voltando para apresentar o nosso Clipe Show. Clipe Show! E o clipe tá show mesmo. Tá show mesmo, tá show muito legal mesmo. Sabe que as músicas, elas ensinam muito, né? Ensinam muito. As músicas ensinam muito. E qual é a música? A música é Temos Outras Vidas para Viver. Isso, dos do grupo Cancioneiro Espírita. Isso, então bora rolar. Vamos lá. Rola o clipe.
você ainda acha que tudo acaba nessa vida, não sabe o que Kardec veio trazer. Trazer um mar de ideias, descobertas e alegrias, trazer o Consolador pra mim e pra você. Se você ainda acha que tudo acaba nessa vida, não sabe o que Kardec veio trazer. Trazer um mar de ideias, descobertas e alegrias, trazer o Consolador pra mim e pra você. As nossas teorias sobre o mundo estão mudando, e um dia a verdade vai aparecer. Os olhos da ciência deste mundo estão fechados, é porque ainda não tem olhos para ver o quê? Que existem outras vidas pra viver, que existem outras vidas pra viver, que existem outras vidas pra viver as nossas vidas, que todo mundo um dia vai viver pra crer. Oh, 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 que bom. Oh, 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 que bom. O livro dos espíritos, o livro dos médiuns, tem o Evangelho, o céu, o inferno e a Gênese também. O livro dos espíritos, o livro dos médiuns, tem o Evangelho, o céu, o inferno e a Gênese também. Olá, amiguinhos, retornando agora, né? A gente agradece muito pela audiência de vocês, né? Sempre com a gente. Então, uns abraços! Abraço, é a hora do programa, a hora daquele abraço! Aquele abraço! Qual tem abraço? Tenho, meu abraço vai para Larissa Lopes. Isso. E pro Golbe Lopes. Isso. E do Vale. E do Vale, né? Toda a família Lopes. Toda a família Lopes. Lopes. Aí, vamos! Isso! Também, olha só as amiguinhas nossas lá da Lagoa Santa, Minas Gerais. Onde fica? Minas Gerais. Minas Gerais, é. A Yasmin, olha aí, Yasmin e suas coleguinhas lá na escola, olha aí. Ela assiste o programa pelo YouTube. Mas olha só a foto dela aí com as suas amiguinhas. Olha aí, mostra ela, né? Isso! Também vai para a Adriele, para a Júlia, a Rayane, lá no Tapanã. No Tapanã! Isso! Um abraço para vocês. Ah, obrigado, gente, pra você também. Isso! Um abraço para a nossa mãezinha querida, né? Muita paz, muita saúde. Para a senhora Dona Marina. Aquele abraço pra Aquele senhora. abraço! Isso! Tchau, gente! É amplamente divulgado que a qualidade dos nossos pensamentos influencia a saúde do nosso corpo físico. Isso já é algo difundido não apenas pelas religiões, mas também pela ciência e sabedoria popular. Nunca se falou tanto em somatização. Todos sabemos que para controlar a hipertensão, por exemplo, não basta apenas cortar o sal e ajustar a alimentação, mas é preciso controlar também o estresse. Também sabemos que uma pessoa muito nervosa e ansiosa é uma forte candidata a desenvolver problemas gástricos e assim por diante. Ou seja, pensamentos e sentimentos destrutivos desequilibram o corpo. O nosso estado de alma pode servir como um medicamento ou como um veneno. Essa informação nós já sabemos. Agora precisamos fazer valer esse conhecimento e assumir o compromisso com a nossa saúde. Essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará.